Muito boa noite, camaradas que nos acompanham aqui pela página do PCB Pelotas do Facebook. Estamos iniciando mais uma live do Partidão, com o intuito de construir uma plataforma política para Pelotas. E no dia de hoje, na noite de hoje, nós vamos ter convidados e convidadas da juventude revolucionária, da juventude que luta aqui na nossa cidade, porque o tema da nossa live de hoje é: quem disse que sumiu, aqui está presente o movimento estudantil. E para participar, né, para contribuir aqui com o debate, a gente está recebendo aqui do meu lado, nesses quadradinhos aqui, o nosso camarada Isaac Moraes, que é militante da UJC, da União da Juventude Comunista, e estudante de licenciatura em Filosofia da UFPEL. Boa noite, Isaac, tudo bem? Boa noite, boa noite. Aí, valeu, obrigado por aceitar o convite para participar aqui com a gente. Aqui abaixo, no quadradinho da esquerda, estamos recebendo nossa camarada Roberta Nascente, que é militante do coletivo feminista classista Ana Montenegro, aqui de Pelotas, e também é estudante secundarista do IFSUL, do ensino médio. Boa noite, Roberta. Boa noite, camarada, tudo bem? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, obrigado por aceitar o convite também. E ali no outro canto, nosso camarada Lucas Gibon, que é militante do MUP, do Movimento por Universidade Popular, é também da União da Juventude Comunista, do PCB, e é coordenador geral do DCE, da Universidade Católica de Pelotas, estudante de serviço social. Boa noite, Lucas, tudo bem? Olá, boa noite, Ová, boa noite a todo mundo. Muito feliz de estar aqui hoje. Vamos lá. Legal, legal. Como todas as nossas atividades aqui, né, a gente já apresenta mais ou menos o formato da nossa discussão. Nós vamos iniciar, né, com a fala do Isaac, depois a Roberta e depois o Lucas. Né, serão falas, a primeira rodada assim, de falas de 15 minutos aproximadamente. Depois a gente faz uma segunda rodada de perguntas e respostas que vierem através do chat da nossa página do Facebook. E aí a gente já convida, né, todos e todas que estão nos assistindo a comentar, fazer perguntas, questionamentos, para interagir um pouco com nossos convidados e nossa convidada dessa noite, dessa nossa atividade, para que a gente possa ter uma interação legal aí, poder tirar dúvidas enfim, né, discutir um pouco o tema da juventude, dos jovens estudantes que lutam em defesa da educação pública, enfim, lutam por uma outra sociedade, um outro projeto, né, de mundo, em vista de tanta desgraça e desigualdade que a gente vive no país. Então, a gente já convida também, né? Antes de começar, a gente já convida todos e todas a curtirem, além de comentar, né, nessa nossa live, a curtirem a nossa página do Facebook, a seguir a gente no Instagram, a seguir a gente no Twitter, né, @PCBPelotas, também se inscrever no nosso canal do YouTube. A gente tá cheio de rede social aí, né? Até porque provavelmente amanhã ou na quarta-feira, nos próximos dias, esse vídeo, né, do debate de hoje, a gente vai subir ele para o nosso canal do YouTube e as pessoas vão poder acompanhar também a transmissão que a gente vai fazer aqui, né, com toda a interação ao vivo. E a novidade é que a gente tem agora também um WhatsApp no qual tu pode mandar uma mensagem e solicitar aí, pedir, né, informações e receber notícias das lutas sociais, informes sobre o que a gente tem feito, materiais, enfim, uma série de questões. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 53 3303 0746. Está rolando aqui embaixo na tela, ali bem embaixo lá. Está rolando todas essas informações, vai acompanhar toda a nossa transmissão de hoje. Tá bem? Que tenhamos uma boa conversa. Como falei antes, a gente vai começar então com a nossa camarada Roberta, que eu já agradeci a presença, agradeci aceitar o convite, e no final eu tenho certeza que eu vou agradecer pela contribuição que trouxe. Roberta, fica à vontade para iniciar a tua fala, estamos aqui te escutando. Muito obrigado outra vez por estar aqui com a gente. Fica à vontade. Então, gente, boa noite. Boa noite, camaradas, todo mundo que está assistindo. Eu sou a Roberta, sou estudante do IFSU e militante do coletivo Ana Montenegro, como o Giovanni falou.
É uma honra estar dividindo esse espaço, né, de debate com esses camaradas que eu admiro tanto e contribuindo um pouco para essa plataforma que tem trazido assuntos tão importantes, né, para a gente estar discutindo e repetindo de uma forma massa, assim, para a gente estar conectado e próximo mesmo que fisicamente na pandemia. Amanhã, dia 11, é dia de estudante, por isso a gente traz essa perspectiva da luta da juventude no movimento estudantil, né. Eu, como estudante secundarista, estou no IFE há uns anos já, participei de uma gestão do Grêmio Estudantil em 2016, 2017, e recentemente, agora no fim de 2019, em outubro, eu fiz parte de uma chapa que correu as eleições do Grêmio Estudantil também. Só para dar uma contextualizada, assim, atualmente no IFE está sendo implementado um plano de diretrizes para o ensino remoto, o qual foi construído assim, sem a mínima participação dos estudantes e nem dos professores, né, mostrando a falta de preocupação com a inserção da comunidade escolar na construção desse projeto. E a gente vê que é extremamente prudente, com propostas bem absurdas, assim, de aumento da carga horária, usando plataformas digitais que são totalmente assim, tanto para os alunos, tanto para o corpo docente, entre outras propostas também ruins. E a gente vê que é um projeto que deu somente a continuidade do calendário de uma forma assim, totalmente irresponsável, né? E trazendo uma qualidade de ensino triprecarizada, até porque no IFE os cursos técnicos, normalmente todos têm aulas práticas, e isso não seria feito no ensino remoto. E aí possibilita, assim, o aumento da evasão escolar, né? Porque até no plano possibilita o trancamento de matrícula, diz, tipo, se não consegue, só trancar matrícula. E até para os alunos que estão no primeiro semestre, agora, que ingressaram no primeiro semestre, que não é possível regularmente. Então, a gente vê que esse projeto visa se aproveitar do momento emergencial que a gente está passando a aplicar medidas de desmonte da educação mesmo, né? Da educação pública. E ignorando as condições individuais dos estudantes, das famílias, como, por exemplo, o tempo, jornada de trabalho, espaço físico em casa para realizar tarefas, e também a situação socioeconômica, né, que é muito importante para os alunos estarem tendo acesso ao digital, internet. E por isso, o movimento estudantil na atual conjuntura ele é bem desafiador, né, porque o atual governo bolsonarista tem como tarefa destruir o ensino público e qualquer perspectiva assim, de criticidade na educação. A gente tem como exemplo projetos como o Futurice e o Escola Sem Partido, que são ataques assim, nesse sentido, né? E apesar de todos esses ataques, ainda é muito difícil conseguir uma mobilização dos estudantes, tanto em nível local quanto em nível nacional, né? Acho que a principal tarefa que a gente tem, assim, como movimento estudantil é reerguer ele, que a nível nacional, a maioria dos estudantes não estão inseridos. E além de reerguer ele, tem que fazer essa ponte entre o movimento estudantil e os trabalhadores, né? Entendendo que a luta em defesa da educação não pode ir para trás da luta pelos direitos fundamentais da classe trabalhadora, né, e das pautas dela. E outra dificuldade, assim, no movimento estudantil também é pensar nos jovens trabalhadores, que são estudantes também, e sofrem com uma longa jornada de trabalho, e aí, tipo, no IFE, às vezes cansados, atrasados, e sem tempo para ter esse diálogo e ter essa inserção. Por exemplo, agora, durante as eleições quando a gente estava lá, a manhã passava pesada, no saguão, não sabia nem o que estava acontecendo, e foi bem discrepante, assim, a participação do turno da manhã e tarde comparado com o turno da noite no processo, entre assistir debate e até entender a importância da identidade, assim, né. E aí surgiu o desafio até para as chapas mesmo, para contemplar eles nas propostas e representar como entidade, porque, de fato, na maioria das vezes, essas entidades não estão representando eles. E a nossa tarefa é pensar em formas de dialogar com os estudantes, né? Inserir eles na luta e fazer com que eles se enxerguem e se sintam representados por ela. Os IFES, assim, que é o local de atuação, já tem esse caráter e esse projeto de formar mão de obra técnica barata, mais rápido e mais cedo, né? E, sobretudo, com uma mão de obra, assim, que seja passiva aos ataques e cortes que a gente sofre. E, para isso, se usa da desinformação e do escanteamento dos estudantes, da construção de como vai ser esse ensino, né, que vai ser usado. Então, os estudantes não participam de forma ativa
dessa construção, ainda mais em tempos como esse da implementação de ensino à distância, principalmente da forma que essa educação se articula para usar essa desmobilização, né, para ter essa desmobilização mesmo. Cada educação tem uma lógica tecnicista, onde o aluno é visto como um ser fragmentado, assim, que está ali só para ser preparado para o mercado de trabalho, aprendendo a fazer. E é uma lógica que a gente sabe que serve diretamente aos interesses da classe dominante, né? E da burguesia. E por isso que a gente deve combater esse modelo de escola e defender uma educação que incentive o pensamento crítico, né? Que promove uma educação politécnica, que os estudantes tenham participação ativa na construção do conhecimento e na forma de avaliação de aulas, que seja uma escola construída pela classe trabalhadora, né? De forma próxima também com os professores e com a comunidade. E aí, diante disso, surge a necessidade, dentro desse espaço, ter entidades estudantis fortes e combativas, né? Mesmo que seja pouco estimulado e até atacado, muitas vezes, as formas de organização estudantil, muitas vezes são, normalmente. E aí a gente sempre vê uma tentativa de despolitização do movimento estudantil, por exemplo, para que não sejam espaços de formação política. E por isso a gente tem essa necessidade de fortalecer, né, as entidades estudantis como a UBS, por exemplo, fazer com que elas não se tornem apenas uma correia de transmissão do governo, porque isso afasta a entidade das bases estudantis. É bem comum que a visão que os estudantes têm dessa entidade não tem esse conhecimento que serve e tal, e tem uma visão que resume muitas vezes a fazer caterinho, por exemplo. E aí a gente precisa estar mudando essa visão, né, e tornar cada vez mais instrumentos e aparelhos de luta do movimento estudantil. No IFE, atualmente, a gente tem, com essa questão da implementação do ensino remoto, os estudantes se mostraram bem contra, né? Então, a gente tem uma base de estudantes pedindo para essa formação e querendo fazer algo diante do que está acontecendo. Agora, no decorrer da semana retrasada, os alunos se proporam até em evasão de turmas inteiras para em forma de protesto, né? Mostrando que são contra. E aí falta trabalho de entidades de levar isso para os estudantes, né? E esse é o nosso desafio. Porque muitas vezes a gente tem entidades abraçadas com reitor e a direção que não estão se propondo a barrar de fato esses ataques. E aí falta uma articulação forte para com os estudantes, né? De escutar e falar com eles e levar a crítica de forma que tem que ser levada. O ensino remoto, as redes sociais, a gente está vendo que podem e vão passar, assim como já estão passando em várias escolas, tanto no nível básico quanto no nível superior, e a gente deve se perguntar o que pode barrar isso, né? E a resposta é sempre a mobilização estudantil. E tendo em vista que o movimento estudantil não pode ser uma mediação entre a instituição e o estudante, né? Ou entre o governo e o estudante. O movimento está ali para defender a pauta do estudante mesmo, o direito dele, e organizar os estudantes no enfrentamento nesses ataques que a gente vem sofrendo na construção de uma educação que esteja, de fato, a serviço das nossas necessidades como classe trabalhadora. Um pouco atrás, em 2016, ocorreu um grande levante comunista, né, que ocupou várias escolas pelo país, e em resposta ao ataque sofrido pelo governo, com a PEC 241 do congelamento de gás, educação e saúde. E os estudantes são um exemplo de mobilização nacionalizada que há muitos anos não existia, né? E o IFSU foi uma das escolas ocupada, como a precarização e desmonte também foram postos em pauta as outras questões e problematizações, como, por exemplo, os casos de assédio que rolavam por parte dos professores, majoritariamente, e que eram bem recorrentes no campus. Não que tenha acabado agora, né? Mas naquela época foram, assim, feitos relatos anônimos durante a ocupação através do mural do oprimido, que inclusive já tinha sido feita uma tentativa de botagem durante quando elas estavam normais, mas obviamente foi barrado pela direção. E aí, após isso, encabeçou várias denúncias formais pelos sediadores, né? O que reflete a importância dessa mobilização dentro das escolas e da construção desse pensamento crítico que seja combativo, né? Também ao assédio, ao racismo, LGBTfobia, entre outros. Enfim, os desafios que estão surgindo na educação são cada vez maiores, né? Agora com a pandemia, com o ensino remoto, e a gente sabe que vão sempre surgir mais. Porque a gente sabe que é um projeto, realmente um projeto de desmonte contra a educação pública, né? E existe um movimento estudantil, muita criatividade, assim, à disposição de que a gente possa estar se
para que todo mundo possa estar se identificando com a bandeira que a gente está se propondo a levantar, né? E realizar um trabalho que não se restringe apenas na instituição, que não basta retomar e garantir a permanência dos estudantes na escola. A gente precisa pensar num projeto nosso de educação mesmo. E ter em mente que a escola que a gente tem atualmente não é feita para nós, né? Ela não contempla, não é capaz de atender nossas demandas. E a mobilização estudantil e a luta pelos nossos direitos deve estar, não pode estar escolada de projetos né? Tipo, promove um pensamento político, crítico, e esse projeto não pode estar comparado com os projetos que estão sendo nos colocados agora, né? A gente precisa realmente de um projeto radicalizado de educação. Enfim, é isso por agora. Obrigada. Giovanni mutado, tá mutado, Giovanni. Aí, valeu. Tchê, Roberta, muito obrigado, viu? E além de estar com o microfone mutado aqui, eu peço mil desculpas, que eu falei que ia começar com o Isaac e acabei te chamando, me atrapalhei, viu? Desculpas mesmo, mas foi ótimo, tá? Um pouquinho de interferência no microfone, mas deu para escutar bem. Bom, desculpas novamente, que a gente ia começar com o Isaac, mas bom, agora já aproveitamos bem tua fala, deu para escutar o conteúdo, e agora a gente vai passar por Isaac. E antes de tu começar, Isaac, só lembrar aí, a gente colocou nos comentários dessa nossa live alguns links assim do Twitter, do Instagram, do Facebook sobre o movimento por uma escola popular, que a nossa camarada Roberta inclusive falou várias coisas agora. Colocamos o movimento por uma universidade popular, que eu imagino que o Isaac e o Lucas vão comentar, e também links do DCE da Católica, enfim, várias páginas aí para o pessoal seguir, curtir e tal, para que tenha a ver com essa nossa live de hoje. Então, Isaac, vou te chamar aqui na tela, fica à vontade, obrigado pelo convite. Agora sim, era para te chamar primeiro, agora vai ficar dessa vez. Beleza. Então, muito boa noite, eu já fui devidamente apresentado, então não precisamos repetir isso, né? A ideia da minha fala aqui é ser uma contextualização histórica de como é o movimento estudantil e como é a luta da juventude comunista na história do Brasil, né? E sem muita enrolação, assim, já é importante a gente lembrar que o movimento estudantil ele tem uma participação em praticamente todo o período do Brasil republicano, né? Ele teve uma atuação muito forte e sempre reivindicando os direitos dos trabalhadores, né? Sempre teve um papel importantíssimo nessa luta pelos trabalhadores. E quando a gente fala de trabalhadores, a gente não tem como não falar de comunista, né? Comunista está sempre lá pautando a luta de classes, a luta dos trabalhadores, a emancipação da classe trabalhadora, né? E realmente os comunistas tiveram um protagonismo e posso dizer que ainda tem um grande protagonismo nas lutas até hoje, né? E aí, falando de comunistas, eu sou da UJC e tal, legal, eu posso começar assim falando sobre essa juventude, que é a juventude mais antiga do Brasil aí, que foi criada em 1927, né? Que tinha nesse período a tarefa de contribuir para superar a crescente fascistização que estava ocorrendo no governo Vargas, né? Inclusive, a juventude fez isso participando da Conferência Nacional dos Estudantes Antifascistas. E nesse período, todo o movimento estudantil, que era contrário às políticas do governo Vargas, ele estava sendo colocado na ilegalidade, né? Isso me leva a falar que a juventude ela foi, na maior parte do tempo, junto do partido, junto do PCB, atuante na ilegalidade, o que torna muito difícil a atuação, justamente porque todas as tentativas sem qualquer tipo de agressividade se tornavam tentativas com algum tipo de agressividade, pois era necessário que se defendêssemos, enfim. Né? Isso dificulta muito a atuação, dificulta muito a proximidade com os trabalhadores, mas ainda assim a UJC foi fortíssima no seu período inicial.
obviamente passou por momentos ainda mais difíceis, onde teve uma atuação comprometida, porém foi capaz, por exemplo, de fazer a construção da Uni, né? Lá na década de 30, a Uni foi criada e a UJC tinha um vínculo fortíssimo, extremamente orgânico com a criação da Uni, onde a JC era a fundadora principal. Assim, a gente pode procurar aí na internet e tal, vai estar sempre dizendo que a UJC foi uma das fundadoras principais aí da Uni, né? E apesar de toda essa dificuldade que a militância jovem e a militância comunista no geral teve para tocar suas lutas, né? Apesar de tudo, a gente teve atuações incríveis, como, por exemplo, a contrariedade à entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que foi extremamente relevante para dificultar a entrada, embora tenhamos entrado, né? Se não tivéssemos passado por essas lutas, é provável que teria sido jogado a vida fora de muitos outros jovens, né, naquele período. Lá na década de 50, passando para a década de 50, a gente defendeu a entrada do Brasil na guerra da Coreia, né, que era contrário ao eixo Berlim, Tóquio e Roma, justamente porque não reconhecíamos aquela guerra como uma guerra justa, uma guerra verdadeira, né? Pois era basicamente um ataque colonialista à nação coreana, né? Ainda na década de 50, nós participamos da luta pelo petróleo, pelo monopólio estatal do petróleo, né? A luta ficou conhecida como o petróleo é nosso. E nesse período ainda construíamos a Uni com muita força, né? Estávamos presentes lá. Então, além dessas lutas, tiveram várias outras, mas essas são as mais marcantes, assim, até o golpe empresarial militar, em 64, que reconduziu ao JC a ilegalidade, não só o JC, como os movimentos comunistas em geral, né? E nos próximos 20 anos, após isso, muita repressão ocorreu. Militantes comunistas foram assassinados, presos, torturados, enfim. Não só militantes comunistas, né, mas o foco dessa repressão geralmente eram os comunistas, né? Ainda passando por tudo isso, foi a Juventude Comunista, o Partido Comunista Brasileiro, foi capaz de construir uma resistência forte bastante para tensionar, né, o governo ditatorial, que já estava desgastado naquela época, levando até o movimento Diretas Já, para conseguir chegar à nova Constituinte, né? Com uma nova Constituição que previa maior democracia. O fato é que, após a nova Constituinte, pouco se cumpriu das deliberações lá escritas, né? E justamente porque a classe dominante ela estava com dificuldades para se adaptar, assim, né, aquele novo modo de sociedade, pois por muito tempo era basicamente a classe dominante pisando em todo mundo e tanto faz, né? E então ali estavam previstos alguns direitos a mais, né? Aí a gente já pode entrar no século XXI, né, que é o período de ascensão dos governos progressistas na América Latina, que é sempre importante lembrar, e triste lembrar, inclusive, né, que o Brasil teve uma das piores experiências nesse período. Tivemos uma fragilidade imensa, não fomos capazes de resistir aos ataques da classe dominante com o objetivo de fazer a manutenção dos seus privilégios, né?
Mas ainda assim, o movimento estudantil ele estava lá, ele lutou contra os ataques do principal do governo que estava em vigor ali, os governos petistas, que sim tiveram muitos ataques. Alguns exemplos são a violência nas periferias, que aumentou muito naquele período, as passagens do transporte público que tinham aumentos constantemente, principalmente nas regiões onde os oligopólios do transporte reinam, né? E tudo isso foi possível, ainda que houvesse diversos problemas dentro da própria esquerda naquele período, diversos conflitos que até hoje se estendem de alguma forma, né? Mas ainda estávamos lá, lutamos bastante. E aí eu vou trazer um pouco mais aqui para a cidade de Pelotas, né? Que é falando um pouco sobre o movimento estudantil no UFPEL, que passou por lutas importantíssimas, né, para a obtenção de vários direitos da classe estudantil, como, por exemplo, o alcance de melhores moradias, né, e RU a R$ 2 para os estudantes que não têm bolsa. Isso se deu por meio de ocupações, de protestos que ocorreram em 2013, 2014. O movimento estudantil foi capaz de conduzir lutas que tiveram vitórias que até hoje nós podemos aí lograr os ganhos, né? A seguir disso, sim, muita coisa ocorreu, mas o mais marcante que nós temos na nossa história, na nossa história recente, é o impeachment da presidente Dilma, né? Que em 2016 sofreu um golpe que deu início a uma ofensiva burguesa e imperialista que tinha o único objetivo de fazer a manutenção dos privilégios da classe dominante. Né? E, na lógica, isso é a mesma coisa que retirar os direitos da base. Teve como peça importante para o golpe o vice-presidente Michel Temer, né? Que ficou como presidente durante mais 2 anos ali. Ainda em 2016, o movimento estudantil foi responsável pela maior movimentação, pelo maior movimento de ocupações de escolas e universidades aqui no Brasil. Já visto aqui no Brasil, né? E fortaleceu significativamente as duas greves gerais que ocorreram em abril e junho de 2017. Foi nesse período em que eu comecei a militar, né? É legal aqui estar com vários camaradas que passaram por esse mesmo período, tanto os camaradas que estão, que estão aqui na live expondo suas falas, quanto os camaradas que estão aí assistindo. Foram muito importantes, com certeza, inúmeros desses camaradas para o meu desenvolvimento político e tal. E sobre essas greves, né, os prejuízos que essas greves causaram às classes dominantes foram bem grandes, assim, e isso possibilitou o recuo em diversos pontos da contra-reforma que Temer estava encaminhando naquele período, que era basicamente, tinha como um eixo principal ali a reforma da Previdência, né, entre tantas outras medidas dessa reforma. Nesse período é um fato, nós conseguimos vencer a batalha contra a reforma da Previdência. Mas como tudo que tá ruim pode piorar, né? Em 2018 foi eleito o governo fascista de agenda ultraliberal Bolsonaro-Mourão, que chegaram no poder em 2019 com uma força absurda e tiveram como objetivo principal ali conseguir passar urgentemente assim a reforma da Previdência, né? Conseguiram passar, infelizmente, aprovaram essa reforma e após a aprovação dessa reforma eles seguem atacando constantemente os direitos dos estudantes, dos trabalhadores urbanos e rurais, dos trabalhadores que são oprimidos de diversas formas, né? E isso aprofunda um projeto que visa o lucro a qualquer custo, sem se importar com a base, com os mais necessitados, né? E acaba gerando desemprego, trabalho informal, né? Sem qualquer direito para muitos, né? Desse cálculo aí. Esse governo é, sem dúvida, atualmente o inimigo número 1 dos estudantes. Não é discutível isso. Aí em 2019, a juventude comunista e o movimento estudantil
tiveram novamente que direcionar os seus esforços na tentativa de superar mais uma ofensiva burguesa imperialista que tantas vezes assola aí a América Latina e tal, né? Hoje, em 2020, a gente segue na luta, né? E com o agravante da pandemia, dificultando muito o nosso contato com a classe trabalhadora, isso acaba nos dando mais pautas, né, para incluir no debate, como a veracidade do isolamento, o agravamento das falhas da assistência estudantil, os problemas do ensino remoto, auxílio insuficiente ou até nulo para a manutenção da vida da classe estudantil e trabalhadora, aumento do desemprego como uma comprovação da falta de comprometimento dos grandes com o bem-estar da base, né? Entre diversos outros pontos, assim. E eu sempre falo, quando falo de movimento estudantil, eu falo também da classe trabalhadora, que é oprimida de diversas maneiras, porque para nós comunistas não tem como falar sobre isso isoladamente, assim, né? Não tem como citar um problema isolado dos demais, porque todos eles estão intimamente ligados à barbárie do sistema capitalista. E cabe à juventude revolucionária destruir esse sistema e construir novos caminhos para a emancipação da classe, para a construção do socialismo e do progresso, né? E isso vai além do discurso, né? Isso se dá na prática também. Um bom exemplo, que aí eu acho que depois o Lucas vai falar um pouco mais sobre isso, é a construção do MUP, onde nós depositamos muito trabalho da juventude para engrandecer esse movimento, que vai além da OJC, vai além do movimento estudantil, pautando sempre e reivindicando o desenvolvimento de ferramentas e meios que possibilitem o bem-estar, a organização, a politização e, consequentemente, a emancipação da classe trabalhadora. Eu acho que depois a gente conversa um pouquinho mais, talvez eu já tenha me passado um pouco, não sei. Valeu aí. Valeu, Isaac, muito bom. Te agradeço outra vez por trazer essa perspectiva. Lembrando a todos e todas, né, sigam aí comentando, fazendo perguntas. Já tem algumas perguntas aqui que estão chegando. E agora a gente passa para o Lucas. Lucas, que é estudante da Católica aqui em Pelotas, né, para quem não é aqui da cidade, uma universidade extremamente importante, de uma trajetória muito longa e que tem um movimento estudantil muito forte, muito presente, ainda que uma instituição privada, que não é muito comum em vários lugares do Brasil, mas aqui tem um movimento muito forte. O Lucas aí é do DCE, da Católica. Lucas, boa noite, fica à vontade de colocar na tela aqui para a tua fala solo. Boa noite, todo mundo que está acompanhando a live de casa, boa noite a todos os camaradas, todas as camaradas, né? Esse espaço é muito importante, ainda mais hoje, né? A gente está um dia aí antes do Dia do Estudante e vai ser um Dia do Estudante. Bom, se os estudantes já vêm enfrentando dificuldades há muitos anos, né, para se organizar, permanecer e resistir dentro da universidade, nesse período de pandemia a gente vai ver um Dia do Estudante onde as lutas estão ainda mais acirradas e se colocam como uma urgência, né, ainda maior. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, né, já foi apresentado, né, Giovanni falou, eu estou como coordenador geral do DCE, e antes de começar a falar de uma perspectiva mais geral, eu acho que, né, talvez eu me repita um pouco, mas a gente não tem como deixar de falar hoje sobre a realidade que os estudantes estão passando no nosso país, né. A gente está vivendo aí um período de pandemia que colocou, né, fez a universidade e os governos se posicionarem, mostrando o caráter de classe que as elites têm, né, de que controlam o nosso país, né, implementando uma série de medidas que ou precarizam ainda mais a nossa condição ou tentam meio que, né, colocar uma cortina, assim, sobre as verdadeiras intenções das coisas. A gente está vivendo hoje na universidade, a gente vê essa substituição aí que estão querendo fazer nesse período da pandemia, já estão fazendo, né, do ensino presencial pelo ensino emergencial, né, o ensino remoto emergencial, né, ou EAD, como algumas pessoas estão chamando, enfim, qualquer eufemismo que estejam utilizando para chamar isso, no fim das contas é a mesma coisa. É a precarização da educação e a dificuldade do acesso para a maior parte dos estudantes.
né? Mas falando de uma maneira mais conceitual, né, o EAD é uma modalidade de ensino que se fortaleceu nos últimos anos, né, nos governos petistas, principalmente, né, que abriram o mercado de educação privada ainda mais para grandes empresários internacionais de educação que lucram, né, oferecendo uma educação precária para as pessoas, né, mas que de alguma forma esse EAD era pensado para funcionar em determinadas plataformas, tinha determinada preparação prévia para alguns estudantes, aliás, para os professores, e os estudantes que estavam participando estavam de alguma forma habituados. Não que seja uma educação de qualidade, mas ainda é um pouco diferente. O ensino remoto, ele consegue ser mais precário ainda do que o ensino à distância, porque nós estamos falando de plataformas que estão sendo utilizadas como Meet, enfim, que não são feitas para ter aulas, né? É feito para ter, encontros de negócios, videoconferência, coisas do tipo que não são voltadas para a educação, né? E estão sendo utilizadas para isso. Os professores não estão tendo nenhum tipo de preparo para trabalhar com essas ferramentas. No Brasil, o investimento em ferramentas virtuais para a educação, a tecnologia na educação é precário, não era já de antes da pandemia, e agora as pressas estão empurrando, né, goela abaixo um modelo de educação que com certeza precariza ainda mais. Mas é preciso falar que o impacto da pandemia na universidade, na vida dos estudantes, nas escolas, enfim, vai muito além do que a própria questão de como é que vão ser a aula. A gente está falando de universidades que, enfim, envolvem uma série de trabalhadores que trabalhavam de determinada forma, universidade que deve produzir pesquisa, que deve ter extensão, universidade que muitas vezes oferece moradia para os estudantes, embora a gente saiba que, né, não é o necessário, alimentação, assistência médica, psicológica, enfim, uma série de questões. E tudo isso está ainda mais precarizado nesse momento, né? Então, a discussão sobre a forma que vão se dar as aulas agora, ela é muito mais complexa do que simplesmente se vai ser presencial ou se não vai ser, mas todo o conjunto de coisas que envolvem a estrutura para a gente ter uma educação de qualidade, né? Falando, por exemplo, sobre a questão da saúde mental, a gente precisa, nesse período, por exemplo, que as universidades estejam fazendo um amplo amparo psicológico, né, que dê conta da saúde mental dos estudantes, porque o isolamento social por si só já causa uma série de problemas para a nossa saúde mental, né? Agora, a gente isolado em casa, com dificuldade financeira, porque muita gente está desempregada, tendo que trabalhar em empregos precários, ou quando consegue alguma coisa, pessoas que às vezes estão perdendo familiares, pessoas que enfim, estão tendo que se esforçar muito além do que precisavam antes para dar conta da quantidade de conteúdos nessa modalidade precária de ensino que a gente tem. Tudo isso está adoecendo muitas pessoas. O capitalismo por si só já adoece a gente muito. Na pandemia, isso está adoecido ainda mais. E os estudantes não estão sendo amparados da maneira que deveriam nesse momento. Isso sem falar também dos professores, enfim, que estão tendo altas cargas horárias de trabalho, enfim, é muito complexo tudo isso. E tudo isso reforça esse caráter elitista e meritocrático que o ensino superior tem no Brasil há muito tempo. A gente teve um aumento do acesso ao ensino superior, com certeza, nos governos petistas, de alguma forma, né? Mas ainda não foi da maneira que nós gostaríamos, não foi com estrutura para que a gente consiga permanecer na universidade, então... Bom, não adianta a gente entrar na universidade, a gente tem que ter uma estrutura que faça a gente poder permanecer lá dentro e conseguir se formar, né? E, bom, isso está sendo ainda mais precário. Quando o governo ou quando a elite do Brasil, né, decide que, bom, decide seguir com as aulas, mesmo com essa imensa dificuldade, essa desigualdade que existe no acesso no Brasil, né, ela está admitindo, né, que na opinião da elite brasileira, na opinião dos poderosos, tudo bem que alguns estudantes não acessem a educação. E a gente sabe que a maioria desses estudantes vão ser os estudantes trabalhadores, né? Então, a pandemia tem mostrado o caráter mais violento do capitalismo, isso tem se demonstrado em várias esferas diferentes, e a educação é uma delas, com certeza, com a forma que está sendo feito o ensino no nosso país, e a forma como tem sido escanteada a extensão e a pesquisa, né, mesmo sabendo quão necessário é isso para esse momento. E o pior de tudo é que muitas vezes culpam os estudantes pelas dificuldades, né? Colocam, os estudantes têm que se esforçar um pouco mais, a gente está vivendo
o novo normal, então todo mundo tem que fazer um esforço, não sei o quê, tem que se sacrificar um pouquinho para a gente continuar tendo aula, né? E a grande verdade, no fim das contas, é que, de fato, está rolando um sacrifício aí. O sacrifício das nossas vidas e da nossa saúde mental, forçando a gente a enfrentar a educação como está agora e todo o desamparo que tem tido em relação à assistência para os estudantes que estão vivendo esse período. É muito triste tudo isso, assim, né? A gente vê relatos, né? Tem fotos aí na internet que a gente vê os estudantes, por exemplo, se desculpando com o professor por não conseguir prestar atenção na aula, porque durante a aula estavam tendo que trabalhar de entregadores de aplicativo, né? Com um fone de ouvido na bike, entregando comida por aí, porque é a única forma de sobreviver na atual situação que a gente está vivendo. E aí tem a coragem de dizer que a gente está no novo normal, que a gente tem que se esforçar um pouquinho mais, o que é uma balela, é o sacrifício das nossas vidas para a manutenção dos lucros das elites. E é isso, assim, se for ver, por exemplo, no Brasil, 58% dos domicílios não têm acesso a computador, 33% não dispõem de acesso à internet, né? Nas áreas rurais, isso é ainda pior, chegando a 53% das pessoas sem acesso à internet. E é outro dado que aparece, esses dados são do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, nos lares onde, por exemplo, a gente tem a internet, né, a renda das pessoas é normalmente o dobro da renda dos lares onde não tem acesso à internet. Então, olha o tamanho da desigualdade que existe no nosso país, né, para a gente estar tendo formas de educação como essa sendo implementadas goela abaixo dos estudantes e dos trabalhadores da educação. Então, e a gente falando, se a gente for falar, por exemplo, sobre a situação das mulheres estudantes, né, que já vinham vivendo com uma dupla, uma tripla jornada de trabalho, né, já é a realidade das mulheres trabalhadoras, das mulheres estudantes. No período da pandemia, a gente está falando dessas mulheres que estão em casa o tempo inteiro, as escolas estão com as suas aulas suspensas, as escolas de educação infantil também, então essas mulheres estão em casa trabalhando, tendo que cuidar dos filhos e ainda dar conta de toda a demanda de conteúdo que está sendo empurrado pelas universidades. Então, olha só. E se a gente for levar em consideração que a maioria dos empregos, né, da dimensão do cuidado, que a gente fala lá no serviço social, como, por exemplo, empregos na área da saúde, na assistência, na educação, enfim, são áreas que já são precarizadas por si só e estão ainda mais precarizadas agora e que tem maioria de mulheres. Então, são mulheres estudantes que também estão vivendo com essa situação. Então, é uma situação muito complicada, né? A da juventude que está na universidade, está nas escolas, enfim, do conjunto dos estudantes, né? Falando especificamente das mulheres naquela questão. Se a gente for ver com todas essas dificuldades, ainda assim, a universidade tem conseguido, de alguma forma, em alguns lugares, se estruturar para fazer pesquisa e tem sido fundamental para o combate à epidemia no país. Mesmo com toda a precarização, com todos os ataques, tem pesquisadores, professores, estudantes que estão lá, né, se esforçando para dar uma função social para a universidade que não simplesmente atender lucro. E isso é uma demonstração da capacidade que a gente teria, né, de solução dos problemas da nossa sociedade se a universidade fosse pensada para isso e não fosse pensada para gerar lucro. Se pessoas que estão resistindo, nem estão fazendo o que é prioritário para as universidades e para o governo nesse momento, estão conseguindo fazer diferença no combate à pandemia, imagine se a universidade fosse voltada, de fato, para essas questões, né? E aí já que eu já estou falando nisso, né, a gente tem que ficar atento, né, porque a lógica da universidade que a gente tem hoje já é cada vez mais elitista, já era elitista, né, ele tem se tornado cada vez mais. Se a gente for pensar, o ensino como está sendo proposto hoje é um ensino altamente capitalista, se for pensar, porque pensa bem, é a formação da maior quantidade de mão de obra possível, no menor tempo possível, gastando a menor quantidade de recurso possível. É uma máquina de formação de mão de obra barata e zero preocupação com a formação de uma universidade, de uma sociedade que satisfaça as necessidades dos trabalhadores, que são a maior parte da população. Então, entrando assim, se afirma a questão da universidade popular, que é porque eu estou aqui falando pelo MUP, então,
que é o que a gente quer da universidade, no fim das contas, assim. Se a gente tem essa universidade como ela é hoje, a gente precisa pensar, então, como é a universidade que a gente quer, qual é a universidade que a gente precisa. E essa universidade tem que ser construída pelos trabalhadores e para os trabalhadores, né? Ela tem que se organizar para garantir que a população trabalhadora acesse um ensino superior gratuito, de qualidade, que faça pesquisa, que faça extensão, e essa pesquisa e essa extensão façam sentido para as demandas reais dos trabalhadores. Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que ter assistência estudantil, a gente tem que ter valorização dos trabalhadores da universidade, né? Tem que garantir que as pessoas consigam se formar, então a gente precisa de mais moradia estudantil, mais alimentação, né? Precisa de educação infantil nas universidades para que mães estudantes e pais estudantes possam deixar seus filhos enquanto estão nas aulas. Enfim, a gente tem que parar de pensar que é a gente, quando entra na universidade, que a gente tem que se virar em mil para dar conta de estar nesse espaço. Esse espaço tem que ser nosso. A universidade que tem que se estruturar, que tem que ser pensada para receber os trabalhadores, e não o contrário. E é por isso que a gente luta, né? E aí muitas pessoas vão falar, tá, Lucas, mas, pô, esse negócio aí de universidade popular é uma utopia, né, cara? Pô, tu tá aí na UCPEL, uma universidade privada, que lá a gente não tem um RU para comer, a gente não tem nenhum tipo de assistência estudantil, a gente luta muito para garantir um mínimo, né, e para conseguir mobilizar os estudantes para questões que, para universidades públicas, já é um direito muitas vezes dado, e para a gente avançar no debate ainda é uma grande questão. Mas é aí que está a questão. Não se trata da gente esperar a revolução social acontecer e aí a universidade popular vai se materializar. Muito pelo contrário. A universidade popular e o projeto de universidade que a gente precisa vai se formar só na luta cotidiana, só na mobilização cotidiana dos estudantes. E por nenhum lugar além disso. A Roberta citou o exemplo das ocupações, que foi um momento onde os estudantes se organizaram, decidiram como é que ia ser o funcionamento da escola, discutiram a educação, enfim. Ali era um início da discussão da Universidade Popular, um pouquinho começou ali. Quando a gente faz uma mobilização, né, contra a questão da expansão do EAD na UCPEL, como a gente fez, a gente discute a questão da mercantilização da educação e das necessidades reais, e formula. Então, é sempre a questão de a gente ver, bom, qual é a pauta que é a principal necessidade dos estudantes agora, e como isso se relaciona com a pauta geral dos estudantes, por um projeto dos estudantes, e fazer essa ponte. Porque, no fim das contas, gente, nada disso vai sair dos outros. A gente tem que assumir a responsabilidade para nós mesmos. Eu me comprometer a construir o movimento estudantil, estar presente nas minhas entidades, fortalecer esses processos para construir junto um projeto de universidade. E aí é só aí que a gente vai avançar. É só na luta, é só quando a gente descobrir a melhor forma de organizar os estudantes, a melhor forma de fortalecer nossas entidades, o que dá certo, o que não dá, qual que é a melhor forma de golpear nossos adversários políticos que dificultam a vida dos estudantes, quais as unidades necessárias a se fazer. E, principalmente, como que a luta dos estudantes dialoga com a luta geral dos trabalhadores. Porque isso é uma coisa a se levar em consideração. Eu fui numa atividade uma vez que um companheiro deu um exemplo muito bom, que foi o seguinte: quando o MST faz uma ocupação popular pela reforma agrária, a gente... não são só os latifundiários que se mordem com isso. O pessoal da especularização imobiliária, pessoal a burguesia, né, a elite de diversos setores se mobiliza para queimar o MST, para bater na pauta da reforma agrária, para conseguir reintegração de posse. E muitas vezes, no nosso lado de cá, a gente não consegue entender qual que é a importância de uma ocupação pela reforma agrária para a luta dos estudantes e como isso, no fim das contas, são projetos que se dialogam. A gente, às vezes, tem essa dificuldade de fazer essa unidade, né? E a gente tem que superar essas questões, superar na luta concreta, entender, bom, como é que a luta dos estudantes pode contribuir para a luta dos professores? Como é que a luta dos estudantes pode contribuir para aquela greve que está acontecendo lá? Como é que a gente pode organizar um debate aqui na universidade que vai avançar o nível de consciência das pessoas sobre determinado problema?
E é aí que a gente vai, o Isaac já falou sobre isso antes, né? Não tem como separar uma coisa da outra. A gente tem que encontrar essas pontes e falar sobre elas e construir um projeto. Porque como foi falado, porque é isso que é a questão. No capitalismo, a universidade popular, uma universidade feita para os trabalhadores, que não vai se preocupar em atender as demandas do lucro, mas pensar quais são as necessidades reais, pensar projetos de moradia popular, pensar projetos de educação popular, alfabetização para as pessoas, enfim, agroecologia, tantas pautas que existem que são da nossa luta. A gente tem que fortalecer essas questões, né? A gente tem que fazer essas pontes, porque a partir dessa mobilização a gente vai construir unidade, e é essa unidade, com essa formulação que lá na frente a gente vê, né, almeja para a construção do poder popular. É isso que o poder popular é. Para ter universidade popular, tem que construir o poder popular. Para construir o poder popular, tem que fazer o diálogo da pauta dos estudantes com as pautas gerais da classe trabalhadora. Tem que articular essas duas questões. E no processo da luta, juntos, a gente vai entender qual a melhor forma, né, de impor, dessa vez, os nossos interesses dos trabalhadores. Porque o que a gente tem visto desde então é isso. É o governo Bolsonaro e muitas reitorias, universidades privadas, impondo o que eles querem sobre os estudantes. E a gente vai fazer que seja o contrário. A gente vai impor com a nossa força, com a nossa mobilização, com a nossa unidade, com a gente discutindo o que nos une, o que vai fazer a diferença, a gente vai passar a impor aí o que a gente quer. E aí a gente vai fazer uma universidade que se pinte de povo. E aí acho que é isso aí o principal. Eu não sei se eu tenho tempo ainda, eu queria ler uma poesia aqui sobre essa questão da gente não esperar que os outros formulem, que a responsabilidade é de cada um de nós. Não sei se tem tempinho ainda. Pode seguir, Lucas. Eu vou ler essa poesia aqui, e é muito em homenagem ao camarada Rafael, que adora poesia em final de falas, assim, ele acha que enfatiza muito bem, e aí, inspirado em homenagem também a ele, eu vou ler essa poesia do Bertolt Brecht, que se chama Aos que Hesitam. Você diz, nossa causa vai mal, a escuridão aumenta, as forças diminuem. Agora, depois que trabalhamos por tanto tempo, estamos em situação pior que no início. Mas o inimigo está aí, mais forte do que nunca. Sua força parece ter crescido. Ficou com a aparência de invencível. Mas nós cometemos erros, não há como negar. Nosso número se reduz, nossas palavras de ordem estão em desordem. O inimigo distorceu muitas de nossas palavras, até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que é agora falso? Tudo ou alguma coisa? Com quem contamos ainda? Somos o que restou. Lançados fora da corrente viva, ficaremos para trás. Por ninguém compreendidos e a ninguém compreendendo, precisamos ter sorte? Isso você pergunta. Não espere nenhuma resposta, senão a sua. Bertolt Brecht. E é isso. Obrigado, gente. Valeu, Lucas. Valeu, lindamente. Grande Bertolt Brecht aqui para finalizar essa nossa primeira rodada. Agradeço também a ti, assim como ao Isaac, a Roberta. Queria também dizer aqui, né, Lucas, teu pai mandou uma mensagem quando tu falava, e também o seu Gladstone mandou mensagem aqui, pai de Isaac, que eu já vou ler aqui, ó. Parabéns, orgulhoso ser teu pai, seguir tua luta, que é de todas nós, juntos seremos mais fortes. Grande seu Gladstone, pai do Isaac. Fazer essa referência aqui, né? Bueno, enquanto eu vou fazer a leitura aqui de alguns comentários e perguntas que foram enviados pelo chat enquanto vocês falavam, e aí enquanto vocês pensam nas respostas, a gente vai tentando fazendo alguns informes e alguma outra questão. Tem uma pergunta aqui da Rafaela Correia Denzer. Durante a fala da camarada Roberta, me surgiu uma dúvida. Como a gente pode entender os desafios da mobilização estudantil e lidar com eles? Depois, logo em seguida, o nosso companheiro Luiz Henrique Schuh fez o seguinte comentário na fala do Lucas. Muito bom, Lucas. Nas privadas, a preocupação é ativar o calendário para justificar a manutenção da cobrança de mensalidades. Nas públicas, o desvio tem outra motivação. Abandonam o debate sobre a formação que queremos, cedendo à pressão cartorial de cumprir créditos e conceder certificados. Esse foi um comentário aí durante a fala do Lucas. Também uma pergunta da Luana Fernandes.
que já participou de uma live nossa aqui, acompanha sempre o Chu também. Sendo implementado o ensino remoto, pensando nas privadas, qual a justificativa da não redução das mensalidades? Fiquem à vontade, né, vocês três para responder, mas talvez o Lucas, por ser da Católica, possa contribuir. E aí tem vários comentários aqui, né? Camarada Gabi, camaradas maravilhosos. O Rafa agradeceu aí a homenagem, Lucas, olha aí. A Luana também curtiu. Júnior, Xerdien, acho que é Xerdien, desculpa se falei errado. E aí, né, o paizão de novo comentando aí. Muito bem. Enquanto vocês pensam aí em como responder questões, também chegou pelo nosso Zap, né, que eu tinha anunciado antes, que vocês podem mandar mensagem, chegou alguma pergunta, na verdade é para comentarem, né? Como vocês, né? A Roberta é estudante do IFSUL, o Isaac da UFPEL e o Lucas é da UCPEL, da Católica. E aí foi solicitado um comentário para entender um pouco mais quais são as demandas principais dos estudantes dessas três instituições. Então, se vocês puderem responder, né, cada um na instituição, mas vocês estudam, quais são as demandas principais para a gente entender um pouco esse cenário, tanto, né, do estudante secundarista do IFE, estudante do ensino superior público da UFPEL e do ensino superior privado, né, como é que é, Lucas? A UCPEL, ela é uma instituição privada comunitária, né? Ela se identifica. Ela tem um caráter aí um pouco diferente de outros privados, mas ela é uma universidade comunitária. Se puderem comentar, isso é legal. E de minha parte, apenas para trazer alguns elementos assim, né? A gente precisa pensar um pouco, né, que quando a gente faz a luta, a gente, em especial o movimento estudantil, né, na história do país, sempre faz a luta pela educação pública, universidade pública, escola pública, parece que é um chavão, parece que é uma coisa que se repete meio sem fundamento. Mas é só parece, porque o conteúdo é fundamental. Hoje em dia a gente só tem uma universidade. É verdade que a universidade pública hoje ela tem muita precarização, muita coisa para melhorar. Mas só existe ainda no Brasil uma universidade pública, gratuita, né? E que hoje, ainda mais nesse contexto de pandemia, demonstra a importância do seu papel na produção do conhecimento, na formação de trabalhadores e trabalhadoras, nos projetos de extensão, enfim. A gente só tem essa universidade que ainda precisa melhorar, mas a gente só tem essa condição, né, de pública e gratuita por conta das lutas sociais, tanto de professores, professoras, técnicos administrativos, mas em especial ao movimento estudantil. Essa foi a bandeira desde sempre dos estudantes, além de diversas outras, claro, mas essa foi a bandeira desde sempre, de lutar pela educação pública, lutar pelo direito à educação, que mesmo estando na lei, na Constituição, não é uma realidade para muitos e para muitas, né? E agora, a gente sempre linkando esse contexto atual, a gente vê, né, que quando se coloca, por exemplo, isso desde a educação básica, o ensino superior, se coloca a possibilidade de substituição de aulas presenciais por educação à distância, ela explicita o caráter desigual das condições de vida da população brasileira, né, dos jovens, dos estudantes, em que, bom, tem estudantes que estão passando gigantescas dificuldades nesse contexto, que sequer conseguem acessar a internet, mesmo aqueles planos de dados de celular em que tu tem a rede social que não come dados, como se diz, mas igual tu não consegue acessar conteúdos na mesma proporção de outros estudantes que não precisam, não tem a necessidade de trabalhar, que tem diversas condições outras aí para acessar o conhecimento, enquanto os estudantes têm que trabalhar, não tem internet e tal, e vão ficando para trás, né? Parece até que é aquela coisa da hipocrisia deliberada, que alguns estudantes vão estudar, vão seguir adiante, e outros vão ficar pelo caminho, e azar é deles, né? Praticamente é isso que se apresenta. Olha aí, a Cristiane Costa formou lá na ESEF, só vou
fazer essa menção aqui, a professora de Educação Física que se formou lá na ESEF. Valeu, boa noite também, Cristiane. Eu queria fazer esse comentário até para a gente pensar um pouco isso, né? Como é importante as lutas dos estudantes para a gente fazer a reflexão sobre a educação, sobre que projeto educacional. E aí tem a ver com o que a Roberta falou das ocupações de escola, o Isaac também, né? Imagina, né, os estudantes que diversas vezes não se sentem representados naquilo que ele faz dentro da escola. E aí, no momento de ocupações de escola, eles puderam escolher, né? Eu lembro que todos e todas nós aqui estivemos envolvidos, contribuindo, né, nas oficinas e tal, e os estudantes estavam sempre falando, né, que olha que coisa, que nessas ocupações é que eles começaram a pensar que tipo de escola eles querem. Eu sei que eu estou falando demais, então eu vou parar, até porque o Rafa também mandou um comentário, depois eu passo para vocês responderem. Só vou fazer a leitura aqui, que é um textão. Muito interessante as críticas dos camaradas sobre como as políticas de entrada nas universidades não foi seguida por uma política de permanência estudantil. Na minha visão, os auxílios, restaurantes universitários, bolsas devido a uma grande luta e resistência dos movimentos sociais. Se camaradas puderem comentar sobre movimentos que garantiram melhorias ou permanência de políticas sociais em seus espaços de atuação. E aí eu paro. E aí a gente volta para aquela ordem. Eu não sei se a Roberta começa ou o Isaac, eu que acabei atrapalhando toda a ordem no começo. Pode ser, Roberta? De repente começar respondendo, quer que comece o Isaac? Então, falando... Pode ser. Eu vou deixar a gente aqui nessa tela com nós 4 aqui agora, tá bem? Tá, pode ser. Falando sobre as demandas, assim, dos estudantes do IFE, atualmente, no IFE, assim, a maioria dos cursos, mais de 50%, eu acho, são de técnico integrado, né, ensino médio. E, atualmente, a gente tem assistente estudantil e apoio psicológico e tudo mais, mas também é meio insuficiente, né, porque a gente precisa, e, assim, falando sobre a fala do camarada Lucas também, que a gente não deve se adequar à escola, né, a escola deve se adequar a gente. E aí eu fiquei pensando que, às vezes, a gente entra no IFE, nossos pais falam, entra no IFE para ter um ensino técnico, conseguir um emprego melhor, essa é a visão, né, que se tem. E aí os filhos da classe trabalhadora entram lá, mas também não tem uma política de permanência, sabe? Por exemplo, no curso que eu faço, pedem muitos materiais caros que, às vezes, a gente não tem como comprar, sabe? E aí não tem essa preocupação de como o aluno vai sair, como vai ter essas coisas para continuar no curso, e muitas vezes é desigualdade, né? Tipo, os outros têm mais, e aí vai tornando isso meio inviável. Então, a demanda é isso, sabe? Uma maior assistência estudantil de permanência mesmo, e de apoio dentro do Instituto. Isso é a pergunta da Rafa sobre mobilização estudantil, realmente é um desafio, né, como eu falei na minha fala, que é bem difícil assim, mobilizar os estudantes, tanto em assembleias e coisas dentro do Instituto, é difícil ter essa adesão, mas também acho que a gente tem que pensar que a gente às vezes tem uma postura de culpabilizar, né, os estudantes, os trabalhadores, por não estar inseridos assim, no movimento, na militância, e quando justamente é a nossa tarefa levar esse debate para a vida deles, né, e além de entender que o estudante não é só o momento que ele está na escola, então pensar sobre o que eu falei antes também, de jovens trabalhadores, jornada de trabalho, de onde mora o estudante, como é a família, de onde ele vem, que bairro ele vem, isso também é importante, sabe, não tem como descolar essas duas pautas, e acho que é importante saber isso para estar inserindo e ver para o estudante ver no movimento e assim querer participar dele. Acho que é isso. Maravilha. Isaac, quer comentar, responder? Bom, só deixa eu me ajeitar aqui. Tá, a primeira pergunta que eu estava pensando em responder era sobre essas demandas, né, na UFPEL. Sem dúvida, uma das demandas, a principal demanda, ela gira em torno da assistência estudantil, né? É engraçado porque as nossas falas constantemente vão girar em torno da questão de assistência estudantil para permanência, né, para melhora da vida do estudante no espaço universitário. E isso agora, durante a pandemia, tem se agravado muito em diversas situações, né?
Um exemplo interessante é como está funcionando a questão da alimentação para os estudantes aqui na cidade, os estudantes da UFPEL, que tem o RU, né? Mas o RU está tendo uma forma de dispor esses alimentos um pouco mal pensada, poderia se dizer. Porque, bom, no almoço, os estudantes que não são bolsistas, eles pagam os R$ 2 do RU e recebem uma marmita, né? Que é realmente suficiente para um almoço, né? Porém, na parte da noite, na janta, pagam esses mesmos R$ 2, mas não recebem a mesma alimentação, recebem uma alimentação muito inferior, né? Com algumas frutas, parece mais um lanchinho, assim. O que é uma grande problemática para os estudantes que tinham o costume de comer bem, né, de certa forma, no RU, pois podiam, com seus R$ 2 lá e comer um prato bastante generoso com o que prefere, o que não prefere ali do que está servido, né? E hoje passar por isso. E a outra face dessa problemática que aí eu digo que está sendo mal pensado, né? É a forma como os estudantes bolsistas têm a opção de pedir uma cesta básica, né? Porém, essa cesta básica ela é bastante problemática quando a gente pensa na questão dos estudantes que moram na casa do estudante, né? Que diversos daqueles estudantes não têm fogão, não tem local muito adequado para armazenar esses alimentos, inclusive, e acaba sendo gerando problemáticas grandes assim para os estudantes lidarem com esse problema, porque na primeira via tu tem um almoço que é ok e uma janta insuficiente, e aí na segunda via tu tem uma opção de uma cesta básica que por vezes tu não vai ter o que fazer com ela, né, pois não tem os utensílios necessários para né, produzir aquele alimento ali a partir do que recebeu. E aí eu acho que isso é bastante consonante assim com o que a Rafaela perguntou ali, que a Rob respondeu, né? Aí só é basicamente um reforço, que a mobilização estudantil também é muito dificultada pela falta de assistência estudantil. Enquanto os estudantes estão tendo que se preocupar com como eles vão se transportar para os seus espaços de estudo, né? Com a sua alimentação, agora na pandemia, a alimentação sendo um grande problema. Também questão de saúde mental, onde a assistência sobre saúde mental é baixíssima. Talvez até nula em alguns casos, né? Não deve, acho que nem existe de forma concreta assim, um pensamento sobre assistência à saúde mental. Isso dificulta e muito a organização dos estudantes, a mobilização dos estudantes, porque não sobra tempo para isso. Tu tem muito mais coisas para pensar do que pensar em estudar. Tipo, eu tenho o privilégio de ter o meu pai aqui que me sustenta e né, comentou aí, achei muito bonitinho ele comentando, tá aqui do lado, mas mesmo assim veio comentar. Mas grande parte dos estudantes não tem isso. Aqui em Pelotas, inclusive, que os estudantes vêm de outros estados, de outras cidades, isso é uma problemática que assola a vida de vários deles, né? É difícil se manter aqui na cidade de Pelotas, que não é uma cidade barata, é uma cidade bastante difícil de se viver. Então, acho que sim, isso. Uma das maiores dificuldades para a mobilização estudantil é a falta de assistência estudantil. E para concluir, aí falando ali da fala do camarada Rafael, que para comentar sobre os movimentos, eu já comentei lá no início, né, mas não custa dar uma reforçadinha. Aqui em Pelotas, na UFPEL, nós tivemos duas grandes ocupações que ocorreram lá em 2013 e 2014 e foram sim responsáveis por tensionar a construção da nova Casa do Estudante, que sem dúvidas é uma casa com uma estrutura muito melhor do que a anterior. E também o RU a R$ 2 aí para os estudantes não bolsistas, né? Que não tem como almoçar gratuitamente, jantar gratuitamente no RU. Entre outras reivindicações, que algumas foram cumpridas, outras não, mas isso eu acho que responde legal, assim.
Valeu, Isaac, valeu. E enquanto tu falavas aqui, só vou fazer a menção, porque eu acho interessante que tem a ver com o que tu falava antes de passar para o Lucas. A Cristiane, que eu tinha citado antes, ela vai lá e lembra aqui, ó. Depois de 20 anos de movimento estudantil, hoje se tem mais do que tínhamos, depois de muita luta. E há muito a se lutar ainda. Eu me recordo, bom, não é que eu me recorde, né, de ser algo nostálgico, mas não tem dúvida que várias coisas que se tem hoje dentro da universidade foi conquista da luta dos estudantes, né? Até bem pouco tempo atrás, o RU era ainda aquele lá na esquina da Teles com Andrade, desculpa, na esquina da Teles com Andrade, uma casa estudante com bem menos vagas, muito aquém da necessidade do que tem de estudantes, né? Tu tinha um RU muito difícil de acessar, salvo o RU do Capão do Leão, que me parece que lá atende melhor, assim, né? O conjunto grande de estudantes. Ainda assim, é tudo dentro de formas terceirizadas, enfim, diversas situações problemáticas, mas o transporte também dentro da cidade, o transporte dos estudantes, tudo isso garantido, ou conquistado, melhor dizendo, com muita luta, inclusive com ocupações de reitorias aí, que elas eram diversas há bem pouco tempo atrás, eu acho que uns 4 anos atrás, não vou me lembrar agora, mas 3, 4 anos atrás, em que não tinha RU para a grande maioria dos estudantes, não tinha casa de estudante, não tinha o transporte, enfim, um monte de coisas que a luta do movimento acabou por conquistar isso, né? Mesmo na ESEF, né, há pouquíssimo tempo, agora falando da Cristiane, né, que mandou mensagem aí, eu acho que faz o quê? Uns 4, 5 anos também, que tem transporte de apoio lá, e isso foi conquista de ocupação, de luta do movimento estudantil. Isso é fundamental para a gente pensar como que a luta política organizada da juventude, ela é uma luta necessária a ser feita para avançar as condições de vida dos próprios estudantes, né? E ainda, Lucas, desculpa estar falando antes de tu falar, mas só porque o pessoal aqui está mandando mais comentário e pergunta. Vou botar na tela do Júnior. Faz uma pergunta. Se tu puder, Lucas, nessa tua resposta tratar disso, senão fica a reflexão. Gostaria de saber como poderia ser feita a aproximação da classe trabalhadora não estudante para esse espaço que diretamente não é seu, e como isso agregaria para a luta de ambas. Acho que vocês abordaram alguma coisa assim, mas faça aí. E a Luana comentou de novo, né? Aqui, faço coro à fala do camarada Isaac, sou estudante da UFPEL e me estranha muito essas problemáticas latentes dos estudantes que necessitam da assistência estudantil e um DCE que simplesmente não se posiciona e nem gera espaço de discussões e mobilização dos estudantes. Lamentável, né? A ação do DCE da UFPEL aí, que não está apontando as lutas sociais do movimento estudantil. Bom, acho que foram esses comentários aqui. Lucas, desculpa aí fazer esse monte de falação antes do teu comentário e as perguntas finais. Pode dar aí. Capaz, Giovanni, que isso. Então, falando um pouquinho sobre as questões que foram levantadas, assim, foi perguntado, né, só sendo implementado o ensino remoto, pensando nas privadas, qual a justificativa de não redução das mensalidades? Eu não lembro quem botou, acho que foi a Lu. Cara, é uma boa pergunta, né? Eu faço essa pergunta para o reitor da universidade há várias reuniões já, né? Porque se for pensar, né, a gente tem tido menos gasto com espaço físico agora na universidade. A UCPEL é uma universidade que historicamente não tem política de assistência, né? Enfim, uma série de coisas, e acho que a questão que a gente tem que levantar aqui sobre a questão da UCPEL, principalmente, a UCPEL é uma universidade filantrópica, né? Que em seu estatuto fala sobre a necessidade da caridade, né? Eu não sou muito da caridade, né? Por causa do serviço social me ensinou umas coisas assim. Mas, né, de fazer o bem, não sei o quê, papapá, aí tu vai ver como é que a UCPEL lida com a pauta dos estudantes da redução, empurrou de uma reunião para outra várias vezes, e agora a gente está mais uma vez aguardando aí uma reunião para lidar com essa situação. No momento, né, está tendo uma ação judicial por parte de alguns estudantes, e já entrando na questão das reivindicações, está tendo uma mobilização na justiça para alguns estudantes, e a gente tem feito mobilização reunindo os diretórios acadêmicos, reunindo o MUP para discutir pelo outro lado, sim, pela mobilização mais por dentro da universidade e não pela via judicial. Mas é isso, tem sido muito difícil, e é difícil mobilizar os estudantes mesmo,
né? Porque se a gente for falar das universidades privadas, muitas vezes, a gente tinha falado antes, né? A importância de não colocar, né, uma pauta na frente da outra, dos estudantes na frente dos trabalhadores, e da gente saber dialogar. E a gente tem sido, os estudantes têm ouvido há muito tempo sendo ameaçados de, se baixar a mensalidade, nós vamos ter que demitir os professores de vocês. Se baixar a mensalidade ou suspender as aulas à distância, nós vamos ter que demitir, porque aí não vai ter aula, nós vamos ter que fazer demissão, redução de salário. A gente sabe que o Bolsonaro autorizou a demissão de salários aí via medida provisória, se não me engano. Então, a gente tem ficado com um pouco com a corda no pescoço, com a faca no pescoço, assim, é difícil mobilizar, né? E por mais que a gente fale, não, mas isso aí é o jogo da reitoria, não sei o quê, a gente tem que se mobilizar mesmo assim, enfim, os estudantes ficam receosos, né? Então, a gente está vivendo um período de pandemia que dificulta a gente estar se encontrando presencialmente para se mobilizar, as nossas pautas estão sendo mais urgentes e mais duras do que em muito tempo, e tem tido, principalmente nas universidades privadas, uma política, né, de ameaçar para ver se a galera se engaja ou não. Né? Então tem sido complicado. Mas mesmo assim a gente segue na mobilização, a gente está esperando agora uma próxima reunião para tentar negociar uma política de redução, né, para o próximo período. Aí. Mas é isso, é uma luta constante. Né? Deixa eu ver aqui, abrir as perguntas que eu estava anotando, gente, eu não sei se estou perdido. Mas... E aí foi aquilo que foi falado ali, de que nas universidades a preocupação é de ativar o calendário para justificar a manutenção da cobrança da mensalidade. É isso. E aí ameaça, e aí os estudantes ficam numa situação complicada. E aí é bom a gente falar uma coisa aqui também, que não são muitas pessoas que têm falado, mas a implementação do ensino à distância agora, né, do ensino remoto, emergencial, enfim, como vocês quiserem chamar essa patifaria que estão fazendo com a gente, preparar o terreno para privatizar mais depois. Né? Porque a gente, por exemplo, eu venho da Enesso, né? Saudades da executiva que construí. E na Enesso a gente vinha discutindo há muito tempo, né, a questão da EAD, e tinha uma posição muito forte do nosso conselho, né, do Cefes, tinha uma posição muito forte da Enesso, da ABEPS, né, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, de que não dá para formar assistente social EAD, porque é uma formação precarizada, é uma formação que não diz respeito à própria forma de trabalhar do assistente social, que diz respeito a muitas coisas que são desenvolvidas nas aulas presenciais. E agora, e aí isso não só no serviço social, a medicina tem parte dos conselhos que discute isso, a enfermagem, vários cursos, né, várias profissões. E agora eles estão implementando para dizer lá na frente, viu como dá para formar? Porque a gente teve aula à distância todo esse tempo e todo mundo se formou e todo mundo aprendeu, não sei o quê. Então isso vai ser usado contra a gente no futuro. Então esse interesse não é só na questão, que a gente tem que continuar se formando, a gente não pode suspender o calendário. Isso tem um interesse mais lá na frente ainda. A burguesia, a elite está usando isso para ganhar mais dinheiro ainda na frente, precarizar mais a nossa educação e transformar cada vez mais cursos à distância. E isso é muito complicado, assim. Deixa eu ver aqui mais. Sobre a questão da permanência no CEPEL, eu vou falar uma coisa, assim, que o Rafa falou, né, sobre permanência em políticas sociais. Nas universidades privadas, é muito duro lutar por essas coisas, assim, né? Parece muitas vezes que estão nos fazendo um favor para a gente estar lá dentro, sendo que não, a gente conquistou na luta a nossa vaga lá dentro, a gente tem todas as críticas ao ProUni que tem que ser feitas, mas se o ProUni ainda existe hoje, com as bolsas que ainda existem, é para os estudantes que lutam porque querem estar na universidade ainda, né? Tudo isso foi garantido com muita luta, né? Mas eles acham que é suficiente, ou seja, há pouco tempo a gente foi conseguir conquistar lá no refeitório da UCPEL a alimentação popular, né, que é um preço alto ainda, mas é um preço mais baixo do que era para se alimentar antes. Então, é uma coisa que a gente avançou. A gente tem avançado, né, na discussão dentro do DCE e a caminhar para propor isso no próximo período, a questão de ter um projeto de extensão popular que seja um espaço de educação infantil, né, para combater a evasão das mães trabalhadoras, né, dos pais trabalhadores, e avança na discussão, assim, muitas vezes não é possível conquistar alguma coisa, mas a gente avança no processo de consciência, fortalece nossas entidades e fortalece amplamente o movimento estudantil para um próximo período. Mas é um trabalho de formiguinha, assim, a dinâmica do movimento estudantil na universidade privada é diferente da universidade pública, né? É preciso fazer mediações, saber muito bem o que fazer antes de fazer, né? E é isso.
Mas o mais importante é sempre estar fazendo a discussão com os estudantes sobre as necessidades reais deles. E nisso, o DCE da UCPEL, há 8 semanas atrás, né, 2 meses atrás, estou vendo no Instagram, que é por semanas, né? A gente lançou um manifesto que foi assinado pelo DCE da UCPEL, pelo Diretório Acadêmico da Enfermagem, o Diretório Acadêmico da Engenharia Civil, da Psicologia, da Farmácia, da Medicina, da Pedagogia, do Serviço Social, que foi um manifesto de luta, né, que fala que a gente precisa, nesse momento, de um abono efetivo das faltas das e dos estudantes, né, considerando que as aulas estão sendo gravadas, né, que foi uma conquista do DCE, porque as aulas nem gravadas eram obrigatórias a ser antes, foi porque a gente se mobilizou, que a gente conseguiu. A gente não tem por que ter falta. A gente precisa de um plano emergencial que garanta o acesso dos estudantes à modalidade de ensino que está sendo ofertada nesse momento, que dê conta dos equipamentos eletrônicos, da internet, enfim, apesar de que a gente sabe que não é suficiente e que isso não pode ser usado como chantagem por o estudante estar na aula, né, porque a dinâmica da nossa vida mudou muito, nossos horários mudaram muito nesse período. A gente está pautando a renovação de todas as bolsas do ProUni, mesmo para aqueles estudantes que reprovaram, para não prejudicar ninguém que não está conseguindo ter acesso. Né? A gente tem que ter uma abertura maior do período para os estudantes trancarem seus semestres e não cobrar taxa por isso, porque a gente tem o direito de escolher não estar enfrentando um ensino precário no período de pandemia. A gente tem que discutir conjuntamente como é que vão se dar os estágios, porque tem sido tudo atropelado para cima da gente, então a gente tem que definir como vai ser o estágio. Eu estou fazendo estágio EAD, eu faço serviço social, meu estágio é trabalho com grupos. Eu estou fazendo à distância. Como é que a gente vai fazer isso? Com toda a desigualdade no Brasil, o serviço social, né, a assistência social, né, a saúde, enfim, que são setores que a gente trabalha, tão fundamental nesse momento, tão fundamental na nossa formação e nossa atuação, e está sendo feito estágio à distância, orientação à distância, né, precarizando totalmente a nossa forma de educação, enfim, e de formação profissional. Para além disso, a gente está pautando que a gente tenha uma política ampla de descontos das mensalidades, como a gente falou, que se expandam as bolsas e as monitorias, se divulgue amplamente como fazer, como estar acessando essas bolsas, né, e principalmente os horários para os estudantes estarem podendo tirar suas dúvidas, sendo mais uma forma, né, de estar freando um pouco essa precarização, embora a gente saiba que ainda não está sendo possível barrar, e que finalmente, né, e aí né, uma pauta política, que as decisões da universidade, né, que dizem respeito à vida dos estudantes, não sejam decididas sem a gente. Não falar sobre como vai ser as coisas, não decidir sem a gente. Porque, no fim das contas, a UCPEL tem um slogan muito bonito que é "Eu faço a UCPEL". E eu quero fazer mesmo, então. Eu quero ser convidado a formular. Eu quero amplos espaços para os estudantes. Nós queremos amplos espaços para os estudantes discutirem, formularem e decidirem. Porque o marketing e o dinheiro gasto, muito dinheiro gasto com marketing para divulgar o EAD e divulgar, né, algumas coisas que a universidade tem feito, tem. Mas nunca se pensou em investir em coisas que garantissem acesso, algum tipo de política de permanência ou algum tipo de, enfim, de direitos para os estudantes que estão enfrentando tantas dificuldades nesse momento. Eu não sei se eu respondi as dúvidas, gente. E aí, eu já falei um monte, eu posso falar a última do Júnior ou não? Posso falar? Tá, desculpa, gente, sou meio palestrinha, assim, às vezes. É o seguinte... Isso eu falei antes, né, sobre a questão da expansão, da extensão popular. E isso é uma coisa que o MUP constrói em alguns lugares. E que a gente tem que expandir essa política, né? Que é o seguinte, a gente desenvolver projetos de extensão na universidade, né, com professores, estudantes que são parceiros nas lutas, que entendem a importância da extensão popular, pensar projetos que sejam voltados a atender necessidades reais dos trabalhadores nos territórios, e assim envolver a universidade no território através dos estudantes e professores comprometidos com esse projeto e discutir com os trabalhadores nesses espaços o que a universidade tem que fazer para dar conta das suas vontades, né? Não é a gente também formular uma coisa e, tipo, chegar lá na periferia e falar, não, olha só, a gente pensou nesse projeto de extensão e isso vai resolver a vida de vocês, não sei o quê, não conversar com ninguém, não dialogar com ninguém. Mas é pensar uma forma que a extensão
que se organize a partir das necessidades reais daquele território e que envolva o movimento estudantil e o movimento dos trabalhadores. E eu acho que, sobre essa unidade, né, eu acho que o MUP tem feito um papel fundamental, né? Ultimamente aí foi lançado o MUP Anjos, que é discutir a questão da Universidade Popular a partir do movimento sindical também, para que a gente tenha pautas que nos aproximem, né? E fazer essa unidade entre o movimento estudantil e dos trabalhadores, que é tão importante. Então é isso, a extensão popular é um dos caminhos que a gente tem para estar se inserindo, envolvendo pessoas que não são estudantes em projetos que têm a ver com o movimento estudantil e em projetos que fortaleçam o poder popular. É isso. Maravilha, Lucas. Aliás, antes de passar para as considerações finais, né, lembrando que, em especial, a situação da Católica, que é como de grande parte, se não todas as universidades privadas brasileiras, que há um tanto de hipocrisia aí nesse momento, né? Porque, em geral, praticamente todas as universidades privadas já estavam substituindo os cursos presenciais por modalidade à distância e demitindo professores e professoras, funcionários, diminuindo os seus investimentos na formação, e aí agora, que é um momento aí que se reivindica, né, um pouco mais de solidariedade, de compreensão, de sensibilidade com a situação da população brasileira, acabam implementando formas ainda mais precárias de boa parte dos estudantes de acessar a educação e seu curso de formação. Eu me recordo, inclusive, de uma das atividades que acompanhei lá na Católica, de estudantes comentando que, bolsistas do ProUni e tudo mais, e estudantes comentando assim, que muitas vezes ele tinha que, estudantes trabalhadores, né, passava o dia trabalhando e à noite ia para aula, estudante comentando que a cada semana tinha que escolher se ia assistir aula ou ia comprar um botijão de gás para casa, por exemplo. Por quê? Né? Mesmo que ainda alguns consigam bolsa do ProUni, que não precisa pagar mensalidade, ainda assim tu tem custo de passagem, tu tem que sair do teu trabalho, tu tem que conseguir se alimentar e tudo mais, enfim, comprar os materiais para estudar, então, e isso é algo que parecia não, né, algo extremamente difícil ou às vezes impossível, né, tinha que escolher para ter que fazer essa escolha na sua vida pessoal, né, comprar um botijão de gás para o fogão ou assistir aula. É extremamente impactante situações dessa magnitude, né, em que aquele direito à educação que se fala tanto parece que é algo para poucos, né, nesse país, e o contexto aí que se fala de nova normalidade parece que é de mais aprofundamento da desgraça, da exploração e da perda de direitos, né, efetivamente. Bom, agora vamos para o nosso momento final, em que pedir para vocês fazer as considerações finais, né, dizendo milhões de vezes aqui, né, agradecendo a vocês. Foram diversos comentários, não sei se vocês conseguiram ver todos, nem todos a gente botou na tela, mas que vocês possam ler depois, todos elogiando, agradecendo pelas falas, concordando, trazendo mais elementos. Foi muito boa essa nossa atividade aqui, com tudo que vocês trouxeram para essa nossa discussão, e agradecemos, né, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui escutando vocês, tá bem? Então, considerações finais, começamos pela Roberta. Então, gente, queria agradecer pelo convite, novamente dizer que é uma honra poder contribuir um pouco com esse debate, falar sobre a importância e desafios da trajetória do movimento estudantil. E afirmar também a necessidade de, além da gente criticar o modelo de educação, de escola, de universidade que nos é posto atualmente, a gente precisa dizer que modelo de escola e também de sociedade que a gente quer, né, defender isso. E aí, por isso, a importância de construir, tá sempre levando a linha e objetivos de movimentos como o MUP e o MEC para todo esse espaço que a gente atua, né. Como eu disse antes, a gente sabe que os ataques à educação não param, e em momentos de crise como esse, se acirram ainda mais. E aí a gente precisa estar pronto e sempre fortalecendo, né, tentar fortalecer, se fortalecer. E em espaços como esse, conversando assim, com camaradas que também constrói junto, é muito importante e enriquecedor, né. Agradecer a todo mundo que assistiu a live, fiquei bem nervosa, né, também. E a gente sempre tem esse medo de fazer falas públicas assim, mas estou muito feliz de ter participado e contribuído. É isso, obrigada. Obrigado por ter aceito o desafio, Roberta. Foi maravilhosa a tua fala, a tua contribuição, aprendemos muito. Isaac.
Bom, só tenho a concordar aí com a fala da camarada Rob, das últimas considerações, inclusive com a parte do nervosismo também, que a noite com certeza foi um pouquinho mais longa dessa vez, por estar pensando nessa hora aqui. Mas, sim, foi incrível. Agora estou aliviado, sabendo que eu estou nas considerações finais e fui capaz de chegar aqui. E não tenho muito mais a acrescentar para as considerações finais. É importante dizer para a gente estar sempre se organizando, né? Tentem se organizar. Vão às páginas do PCB, da OJC, do Ana Montenegro, aqui de Pelotas. Caso não seja de Pelotas, procure esses espaços na sua cidade. E se organizem, participem das lutas, ainda que de forma elementar no início. Ao pouco a gente vai aprofundando, vai chegando em lugares que muitas vezes a gente nem imagina chegar, né? E aí, só fazendo mais uma citação ali ao meu pai, que comentou, ele sempre lembra da cena do Planeta dos Macacos, onde o macaco quebra os gravetinhos lá e diz que juntos os macacos são mais fortes, né? E é isso aí, sim, junto a gente é mais forte, a gente tem que estar sempre ombro a ombro aí, né, se aproximando cada vez mais para conseguir tocar as nossas lutas, que são de todos e todas. Valeu, Isaac. Bom que vocês já ficaram nervosos, já não estão mais, então já se preparem para as próximas que serão chamados e chamadas. Tu e a Roberta de novo. Lucas, antes de tu falar, eu tô botando um monte de coisa antes de tu falar, né? Desculpa, mas é porque o Alexandre Xandão formou em serviço social na Católica, relatou um pouco da trajetória dele lá enquanto estudava. Olha só, o Xandão. Fui estudante prounista na UCPEL. Lembro nos dias que tinha estágio, a rotina era martirizante. Levantar às 5 horas da manhã, ir trabalhar, sair às 12h30 para o estágio, às 13, até às 17, ir direto para a universidade até às 22. Almoço era luxo. Olha o que é a realidade do estudante trabalhador na universidade privada ou na universidade pública também, que a vida dele é girar essa roda aí. Só quis ilustrar um pouco do que tu já falava, Lucas, e fica à vontade para tuas considerações. Então, gente, obrigado aí pelo convite para participar hoje. Eu agradeço em nome do DCE, porque é sempre importante ter espaços, né, para a gente colocar nossas pautas, falar o que a gente tem feito, quais são as lutas dos estudantes das universidades privadas, né, e falando mais especificamente da UCPEL. E isso que o Alexandre coloca, isso aí eu acho que serve. Eu acho que pouca gente acredita nesse mito ainda. Eu acho que o comentário do Alexandre, ele é para a gente acabar com esse mito de que na universidade pública quem é trabalhador e na universidade privada é playboy, que o pai paga para estar lá, não sei o quê. Isso é uma bobagem. A grande verdade é que a maior parte dos estudantes universitários estão nas universidades privadas, eles estão sem nenhuma política de assistência, de permanência, de nada, e, ao mesmo tempo, têm dificuldades imensas para se organizar, trabalham o dia inteiro para pagar o curso, para conseguir estar lá dentro, né? E agora, com tudo isso, ainda estão tendo que acessar um ensino mais precário ainda. Então, a luta dos estudantes trabalhadores é fundamental, o movimento estudantil tem que ter um caráter de classe sempre, a gente tem que falar a que classe a gente pertence e quais são os estudantes, né, que a gente se preocupa, né, porque é aquele negócio que teve aquele áudio do WhatsApp lá, do Augusto xingando o colega dele da agronomia. É isso, cara. Dentro da universidade também tem processos, assim. Tem pessoas que tanto faz, tá ligado? A pessoa aluga um hotel para fazer a formatura dela, a recepção, entendeu? E tem pessoas que precisam decidir se vão comprar o botijão de gás ou se vão ir para aula. E então é fundamental a gente estar discutindo isso e aproveitando, né, falar da importância da gente estar construindo nossas entidades, se organizar, como o Isaac falou, né? Se hoje, na minha opinião, e na leitura que o MUP tem, a Uni não faz uma discussão, por exemplo, necessária sobre a questão das universidades privadas, nossa falta de assistência, redução. É uma coisa que fica ali como pano de fundo para dizer que estão fazendo. E embora eu esteja aqui de camiseta da Uni, porque amanhã é dia do estudante, eu construo uma entidade de base da Uni, enfim, a gente está nesse espaço para
tensionar ele para a esquerda, para tensionar ele a atender nossas demandas. Uma entidade histórica como a UNE, né, que fez a campanha do Petróleo é Nosso, né, que lutou contra o fascismo no Brasil, né, tanto uma entidade que lutou contra a ditadura, uma entidade tão bonita como essa, a gente não pode deixar que uma galera que não se compromete de fato com as lutas populares se aposse dela. Então a gente tem que cada vez se organizar mais nesses espaços, na UBS também, na FENET, na NPG. Nós temos que o estudante trabalhador tem que ocupar o espaço e fazer por si mesmo, e é isso. A juventude pode fazer revolução, mas só se ela estiver organizada. Se a juventude não se organizar, estiver sozinha, ela não faz nada. Ela só reclama no Twitter, muitas vezes. Mas é isso. Vamos se organizar, construir poder popular, né, e fortalecer um projeto de universidade que nos contemple. É isso. Obrigado. Valeu, Lucas. Obrigado também. Agradecemos muito a quem nos acompanhou nesse debate aqui na transmissão ao vivo. Repito que vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, do PCB de Pelotas. Mandem para quem vocês se gostaram, né? Enviem para as pessoas aí, para seus contatos, para seus amigos, amigas, para que possam aproveitar um pouco mais também dessa nossa conversa aqui. Aproveita também, curte a página do PCB Pelotas, segue a gente no Instagram, no Twitter e também manda mensagem para o nosso WhatsApp 3303-0746. Aliás, queria aproveitar esse momento de encerramento aqui para deixar o convite, né? A gente sempre convida para a próxima segunda. Essa é a nossa 12ª live do Partidão, que a gente tem feito todas as segundas-feiras. E na semana que vem, dia 17, nós teremos uma dessas nossas lives, dessas nossas transmissões ainda mais especial. A gente não vai dar nenhum spoiler, porque a gente vai divulgar ao longo da semana, mas vamos pedir para todos e todas que fiquem atentos e atentas, porque vai ser extremamente especial a próxima atividade nossa de segunda. Não que essa não tenha sido, e as outras 11 também, né? Todas são muito importantes e que foram aquelas que consolidaram um pouco das nossas discussões do partido, dos nossos coletivos, para que a gente possa chegar aí avançando cada vez mais nas lutas sociais e nas perspectivas de enfrentamento ao capitalismo em vistas do socialismo, né, e do poder popular. E é por isso que a gente sempre repete, né, poder para o povo, porque só assim a gente consegue mudar tudo isso que está aí. Uma boa noite a todos e todas, agradecendo outra vez, uma boa semana e que tenhamos, né, uma semana de luta e uma semana em que tenhamos, né, mais enfrentamentos aí pela frente. Um grande abraço, valeu Lucas, valeu Isaac, valeu Roberta, até a próxima!